Oi gente, tudo bem? Eu sou a Agnes do Gancho Trapilho e hoje eu trouxe para vocês o tutorial completo de um cesto retangular feito em fio de malha. É um cesto simples, mas com muitas dicas e macetes para deixar a sua peça mais bonita ao terminar. Então, são dicas para deixar o seu ponto mais bonito, o seu cesto mais estruturado e um acabamento mais perfeito. São macetes que eu utilizo nas minhas peças. Eu espero que vocês gostem. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam, ativem as notificações para ficarem sabendo das novidades. E se vocês gostarem desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui que eu vou ficar muito feliz. Bora aprender a fazer esse cesto? Para fazer um cesto de fio de malha, você precisa de um rolo de fio de malha, claro. Esse aqui é resíduo têxtil. Não adianta eu falar para você a melhor marca, porque resíduo é surpresa, tá? Qualquer marca que você comprar pode vir maravilhosa, o rolo inteiro bom, ou você pode ter surpresa de diferença de espessura, algum nozinho, alguma mancha. Isso acontece, é normal. O que a gente vai aprender é lidar com essas imperfeições, tá? Uma tesoura, agulha de tapeceiro, não é um item obrigatório. Se você tiver, ajuda para fazer o acabamento. Se você não tiver, não tem problema, dá para fazer com agulha de crochê. E sobre as agulhas, vou falar de uma forma resumida. Se você está começando agora no fio de malha, eu indico você usar essas agulhas de alumínio, porque elas não quebram. Porque no crochê com fio de malha, a gente coloca mais força na hora de fazer o ponto, isso é normal, principalmente no início. Depois, com a experiência, a gente vai conseguindo dosar, tá? Essa força. Essa é a agulha 7, 8 e 9. Se você tiver condições de comprar 3 tamanhos de agulha, é melhor porque você consegue saber qual é a agulha melhor para o seu ponto, tá? E aí, na hora de fazer sua peça, uma coisa muito importante que você precisa saber é escolher a agulha certa para o fio que você tem. Então, assim, não existe o melhor fio para fazer cesto. Existe o fio que você tem aí e você escolher a agulha certa para esse fio, tá? Então, uma dica rápida: pega o fio que você tem aí, pega a agulha que você tem, encaixa, vê como que fica, ó. O seu fio cobre o gancho, o seu fio fica certinho no gancho, tá vendo que dá pra ver a pontinha da agulha aqui? Ou o seu fio sobra, ou melhor, a agulha sobra, ó, tá vendo? É isso que você precisa ver. A agulha ideal é o quê? Aquela que fica certinha no ponto, tá? Ah, mas vamos supor que eu tenho, é o único fio que eu tenho aqui, eu quero treinar para fazer o cestinho. E eu tenho uma agulha maiorzinha. Não tem problema, dá para você fazer sim. Só que seu cesto não vai ficar firme, não vai ficar estruturado, mas tudo bem, dá para você ir treinando a técnica, o passo a passo para você gravar, tá? Bora começar, então. Eu vou fazer um cesto retangular simples, com a base em ponto baixo. Vou usar a agulha 8. Vou começar fazendo as minhas correntes. Bom, na hora de fazer a corrente, se você tem alguma dificuldade de fazer essa manobra aqui para fazer esse nozinho corrediço, não tem segredo nenhum. Você pega seu fio, dá um nozinho na mão mesmo, tá? Não se prenda a nenhuma técnica na hora de fazer esse nó. E aí, faz as correntes. Tenho 10 correntes aqui. Bom, o cuidado que eu tomo com a corrente inicial é deixar todas do mesmo tamanho. Então, se você fizer a sua e ver que tem alguma corrente maior, desmancha e faz de novo. Aqui eu tenho 10 correntes, eu preciso voltar agora preenchendo essa corrente com ponto baixo. Tá vendo que a corrente tem as duas alcinhas de baixo e em cima tem uma alcinha? Eu coloco o ponto nessa alcinha aqui. Então, para eu virar como se fosse subir de carreira, eu faço mais uma corrente e venho aqui nessa primeira corrente que está fora da agulha, não essa da virada, tá?
essa aqui, ó. E aí, coloco a minha agulha nessa alcinha, faço ponto baixo, deixando a correntinha aqui embaixo livre, ela fica inteirinha. E aí, coloco um ponto em cada corrente. Qual é o cuidado que você tem que ter na hora de preencher essa corrente? Fazer o seu ponto todos do mesmo tamanho. Então, na hora que você coloca a agulha aqui na alcinha e sobe, traz o fio aqui pra cima para você conseguir dar altura pro seu ponto, tá? Fecha. E essa laçada que tá na agulha, ó, a gente consegue regular ela. Então, você sempre ajusta, porque é ela que define o espaço entre um ponto e outro. Se você deixar frouxo, vai ficar um buraco entre um pontinho e outro. Então, sempre faça seu ponto, traz ele aqui para cima para chegar na altura da carreira e ajusta essa laçada. Essa é uma dica para deixar os seus pontos bem juntinhos e não ficar aquela base toda cheia de buraco. Faz até a última corrente aqui. É importante você contar a quantidade de pontos da sua carreira para não fazer pontos a menos ou a mais. Terminei a primeira carreira. Aí, para subir de carreira, eu faço uma correntinha. Viro meu trabalho e já começo a colocar o ponto baixo nesse primeiro ponto aqui, não esse da virada, tá? Esse aqui da carreira. Coloco a minha agulha, puxo meu ponto para cima e ajusto a laçada da agulha. E sigo preenchendo a minha base. O último ponto da carreira, tenta não deixar ele muito largo, senão ele vai esticar e a lateral da sua peça vai ficar estranha. Tá vendo? Os pontos estão ficando juntinhos, simétricos, estão todos da mesma altura. É esse o cuidado que você tem que ter. Além de fazer com calma, tá? O crochê tem que ser feito com calma, porque você precisa entender o que você está fazendo e enxergar, para ver se você não está errando em algum detalhe. E aqui, eu sigo fazendo as carreiras até chegar na altura que eu quero e chegar no formato retangular. Então, toda vez que eu termino uma carreira, eu faço uma correntinha, viro e coloco os meus pontos. Vou adiantar algumas carreiras aqui para o vídeo não ficar muito longo. Terminei as carreiras, então só para você ter uma ideia de tamanho, eu fiz uma corrente com 10 e 16 carreiras. Essa base está medindo 18 por 26. Só para você ter uma noção de tamanho, tá? Bom, assim que você chegar na última carreira de ponto baixo, eu costumo contornar essa base com pontos baixos para depois começar a fazer o acabamento para subir esse cesto. Então, quando eu chego aqui na minha última carreira, o último ponto dessa carreira, ele já vai virar uma quina para eu continuar aqui. Você já deve ter visto alguma artesã fazendo separado, primeiro a base, depois o contorno. Eu faço direto. Nos meus cestos, eu costumo fazer desse jeito, inclusive nas minhas bolsas, quando eu uso esse padrão de base. Então, eu cheguei aqui na minha última carreira da base. O último ponto da última carreira vai ser o seguinte: vou fazer um ponto baixo, só não pode fazer muito apertado, tá? Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Deixa eu te mostrar, ó. Esses 3 pontos, na verdade são 2 mais uma corrente, vão formar a quina do nosso cesto, ó. Então, aqui eu tenho os meus 10 pontos. Até essa corrente são 10. Aqui já começa a virar, então, já faz parte da lateral dessa base. E aí, eu continuo colocando um ponto baixo em cada espaço aqui, ó. Só para você entender onde eu coloco. Eu ponho um ponto
entre a carreira do ponto baixo certinho e o avesso dele, tá vendo? O avesso do ponto baixo forma como se fosse um A e o lado certo do ponto baixo forma um V. Eu coloco um ponto baixo aqui, um ponto baixo nessa carreira onde tem, que parece umas bolinhas. Sempre um em cada. E aí, sigo contornando a minha base. A dica de esticar os pontos e controlar essa laçada na agulha, ela vai servir para a peça inteira, tá? Então, não vou ficar falando só para não ficar repetitiva. Fiz a lateral, cheguei aqui na última carreira para colocar o ponto baixo, que é onde tem essas bolinhas aqui. E a minha próxima quina vai ser aqui nessa corrente inicial, onde eu comecei a base, lembra? Eu tenho que colocar pontos aqui, ó. Então, eu faço o mesmo padrão da primeira quina. Um ponto baixo. Lembra sempre de não fazer essa quina muito apertadinha, porque senão não vai dar o formato da quina certinha. A corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Tá vendo? Deu certinho o formato. E aqui, sigo colocando um ponto em cada. Você vai fazer isso igual em todas as quinas. Aqui onde tem o meu nozinho inicial, eu já escondo ele junto. Então, eu faço a minha quina, ponto baixo, corrente, ponto baixo. E já vou prendendo esse fio aqui junto. Dessa forma, a gente já economiza um arremate. Cheguei na minha última quina. Ela já tem um ponto baixo aqui, certo? Porque ela era a última carreira da minha base. Então, eu só preciso completar com mais um ponto baixo. E não vou fazer a corrente com a agulha aqui, fazer a corrente igual às outras quinas. Não vou. Eu vou pegar uma tesoura, vou deixar sobrar uns 10 centímetros de fio, vou cortar. E agora, eu vou formar essa correntinha que tá faltando aqui. Então, eu vou soltar esse fio aqui. Aí, eu coloco a minha agulha dentro da correntinha desse ponto, passo o fio por dentro. E preciso encaixar esse fio aqui, ó, pra formar a correntinha, tá vendo? Então, eu venho aqui por trás e pego nessa alcinha que tá atrás do ponto e uma alcinha da corrente. Passo o fio por aqui. Agora, um detalhe muito importante. Assim que você terminar, ajeita a sua peça para ela pegar o formato. Então, muita atenção agora. Eu não comecei a minha base com 10 correntes. Então, antes de fazer esse contorno, eu tinha 10 pontos aqui. Só que cada quina a gente não põe uma correntinha a mais. Então, agora, eu tenho que considerar que essas laterais aqui, as menores, que correspondem ao número de pontos da carreira, elas ganharam um pontinho a mais. Então, ao invés de 10, eu vou ter 11. Tô explicando direitinho para você, porque independente do tamanho que você fizer o seu cesto, você vai saber contabilizar. E aí, você vai saber, independente da quantidade,
aonde tá a sua quina. Por quê? Eu até peguei marcadores aqui, mas se você não tiver os marcadores, não tem problema. Você pode usar os fios mesmo que você tem, ou alguma outra cor de fio. Só para você visualizar, a minha quina, ela é essa correntinha desse último ponto e a correntinha que desce. A outra quina, a mesma coisa. A correntinha que tá em cima do ponto, a correntinha que desce. Então, toda a quina, independente do ângulo que você olhar, vai ser assim. Opa! Vai ser assim. Tá? Então, se você tiver dúvida, você pode pegar um marcador, coloca até na alcinha de baixo, ó, para você saber que esses dois pontos aqui que estão com os marcadores são a minha quina. Depois eu vou explicar o porquê, tá? Mas vamos lá, prosseguindo. Terminei o contorno, arrematei aqui. O lado avesso dessa última carreira que a gente fez de contorno vai ficar para baixo do cesto. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu pego o meu fio aqui, deixo uma sobra e vou começar a fazer meu ponto baixíssimo. Você pode começar em qualquer lugar aqui das laterais, só não pode começar nas quinas. Escolhe um ponto, põe a sua agulha e faz o seu ponto baixíssimo. Então, eu saio com esse ponto aqui, já vou no próximo e faço baixíssimo. Esse aqui vai ficar meio solto, mas depois é só ajustar. Na hora de fazer o arremate, eu vou mostrar como faz. Faço ponto baixíssimo em toda a volta. Não aperta essa carreira. Não faz os pontos apertadinhos, porque senão a sua base vai emborcar. E aqui nas quinas, você vai colocar um ponto baixíssimo em cada ponto, mesmo nessa corrente aqui. Fez a corrente, vira. Vem para o próximo. Tá vendo? O próprio ponto baixíssimo já pega o formato da quina. Então, você vai fazer isso na sua base inteira, até chegar lá no pontinho que você começou. Cheguei no final da carreira de pontos baixíssimos. Eu vou fazer até o último ponto, onde não tem nada. Ó, comecei aqui, então, eu faço mais esses dois pontos. Aí, vai ser a mesma coisa, deixa sobrar um pedaço de fio, corta. Solta esse fio. E eu preciso completar o ponto baixíssimo que tá faltando aqui. Então, venho com a minha agulha embaixo desse primeiro ponto baixíssimo, passo o fio. E preciso colocar esse fio aqui dentro para completar a correntinha. Então, eu venho aqui por trás. Coloco a minha agulha para sair dentro desse ponto e passo o fio por dentro. Aqui você ajusta os fios que estão soltos para os pontos ficarem do mesmo tamanho e o acabamento ficar perfeito, tá? Bom, terminou a sua base, ajeita ela para ela pegar o formato certinho da quina. E não esqueça o que eu falei anteriormente, sobre considerar que agora a lateral do seu cesto tem um ponto a mais por causa daquela correntinha da virada. Então, no meu caso, eu tinha 10 pontos, agora eu tenho 11, então eu preciso sempre lembrar disso, porque na hora de fazer a quina, isso vai fazer a diferença. Esses fios que estão soltos, eu costumo colocar eles aqui para cima e prender junto na hora de subir o cesto. Se você quiser prender antes, usar a agulha de tapeceiro e já esconder eles aqui, pode fazer do jeito que você já está acostumado. Se você quiser saber como eu faço, eu pego aqui por cima o fio que tá aqui embaixo, trago aqui para cima.
sem medo, porque ele não vai aparecer. O outro também. Pode até passar no mesmo lugar. Deixa eles aqui. E agora vou começar a subir o meu cesto. Bom, lembra que eu tinha falado de marcar as quinas aqui para você saber? Então, se você olhar, o ponto que tá com o marcador tem o ponto baixíssimo em cima. Então, eu consigo ver que esses dois pontos baixíssimos são a minha quina. Se você já souber fazer e não quiser marcar, tudo bem. Se você for iniciante e tiver insegura, você pode marcar os dois pontinhos da sua quina, ou com marcador ou com um pedaço de fio. E o interessante também é quando você começar, você contar os pontos. Então, chegou aqui, conta, vai fazendo e vai contando os pontos da sua lateral, porque aí você sabe que chegou no último número do seu ponto da lateral, você sabe que o próximo já é referente à quina, tá? Mas, vamos fazer junto. Vou começar a minha subida. Pode escolher qualquer ponto aqui, só não comece pela quina, a regra é a mesma. Deixa sobrar um pedaço de fio. Vou começar aqui, ó, pouco mais do meio da lateral. Eu pego as duas alcinhas do ponto baixíssimo. São elas que vão me ajudar a subir o cesto retinho. Deixa sobrar o fio, venho aqui, estico esse fio aqui para cima para dar a altura do ponto e fecho, fazendo um ponto baixíssimo. Perdão, um ponto baixo. O próximo, também pego as duas alcinhas do ponto baixíssimo e já pego o fio que tá solto. Aí, eu venho com o fio do rolo, puxo aqui para cima e fecho o meu ponto baixo. Então, a subida toda vai ser assim, pega as alcinhas, sobe o ponto e fecha. Sempre ajustando, tá? Sua laçada. Faz até chegar na sua quina. Aqui já dá pra ver que a lateral tá subindo bonita. Cheguei na minha primeira quina. Então, é importante você visualizar e encontrar os pontinhos da sua quina. Vai fazer o seguinte, atenção nessa parte, porque parece complicada, mas depois que você entende o que é e o porquê, fica mais fácil. Você vai pegar o seu ponto baixíssimo, vai fazer a laçada, mas não vai fechar esse ponto. Segura ele na agulha. Tenta dosar essa laçada aqui de um jeito que não fique nem larga, nem apertada. Então, por isso que é importante você conseguir segurar com o dedo aqui. Vem no próximo ponto baixíssimo, faz a laçada, então, fica com 3 laçadas na agulha. Aí, você vai soltar a primeira, fechar o ponto que está na agulha, pegar a laçada que tá solta e fechar. Todas as quinas vão ser feitas desse jeito. Por que fazer assim? Porque é isso que dá o formato da quina certinha. Quando você começar a subir, você vai perceber a diferença. No restante, não tem segredo. Vai colocando o seu ponto baixo para fazer a subida, dosando a tensão que você dá nesse ponto para não ficar um ponto apertado e nem muito alto, para não ficar torto depois. Aqui, eu já prendi os fios que estavam soltos, tá vendo? Cheguei em mais uma quina, para não ficar nenhuma dúvida. Só para frisar, encontre os pontos da sua quina. Conta se tiver na dúvida, ou marca com fio ou marcador. Vamos lá.
Pega o primeiro ponto, faz a laçada, segura na agulha, faz a laçada no próximo. Solta o primeiro, fecha o que tá na agulha, pega o que tá solto e fecha. E continua. Todas as quinas serão iguais, independente da altura do seu cesto. O importante é você entender a contagem dos pontos e o porquê. E se tiver dúvida, marca ou conta a cada carreira que você fizer. Cheguei aqui no começo da minha subida. O fechamento de carreira vai ser igual para todas, tá? Então, vou explicar aqui no início. Estica um pouquinho só essa laçada. Vem com a agulha em cima do primeiro ponto aqui, pegando as duas alcinhas. Leva essa laçada lá para trás. Se você vê que aqui o espaço está muito grande, ajusta essa laçada, porque o ponto baixo centrado tem que ficar bem pertinho um do outro. Tira a agulha, mas segura para não soltar esse fio. Vem com a agulha no centro do ponto, no centro do Vzinho, coloca ela, segura, ó, tô segurando essa laçadinha aqui para não escapar. Pego o fio do rolo, puxo aqui para fora, encaixo nessa laçadinha que tá lá atrás. Aí você ajusta o ponto para não ficar muito solto e fecha. E aí, você já vai ter o primeiro ponto baixo centrado da sua segunda carreira. E agora, preencho o meu cesto com ponto baixo centrado, tomando cuidado para os pontos não ficarem apertados e nem também muito largos. Então, cuidado também para você não subir muito esse ponto, porque ele vai ficar meio frouxo, não vai ficar legal. Então, tenta dosar isso. Ai, como é que eu consigo controlar isso? Fazendo, treinando, tá? Com o tempo você vai dominando a tensão que você dá na agulha com o fio na hora de puxar o seu ponto. Todas as quinas vão ser iguais, então só toma cuidado para fazer a marcação direitinho. E, ó, o cesto já tá no formato, dá pra ver. Mesmo que eu precise ajeitar um pouquinho, automaticamente as quinas vão ficando marcadinhas, tá? Então, só tomar cuidado com a contagem e aí você sobe o seu cesto até a altura que você quiser antes de fazer as alças, que eu vou mostrar pra você como faz. Fechamento de carreira é igual pra todas. Vou adiantar meu cesto aqui e volto já para te mostrar a alça. Fiz as minhas carreiras, você vai fazer a quantidade de carreiras que você quiser. Agora, eu vou fazer as alças do meu cesto. Tem um outro cesto aqui pronto que eu quero te mostrar como eu faço. Nesse caso, eu vou fazer uma alça simples, ela não vai ser aquela que fica maior que o cesto. Então, eu tenho que fazer o número de correntes do mesmo tamanho, com o mesmo número de pontos que ficam aqui, tá? Então, é uma alça que vai ficar retinha. E eu vou fazer nas duas laterais menores do cesto. O que você precisa saber é quantos pontos você tem nas laterais menores. E é meio que a olho, mas aí, o principal é você deixar o número certinho de pontos de fora da alça, dos dois lados. Então, vamos supor que aqui eu tenha que deixar 3 pontos de cada lado. Pega um fio, pode ser de outra cor, ou mesmo que seja o mesmo fio, ou um marcador. Coloca no ponto que você sabe que você precisa voltar a fazer. Então, aqui no meu caso, eu vou deixar os 3 pontos de fora. Aqui eu já fiz 2, porque um faz parte da minha quina e o seguinte eu já fiz. Então, o próximo, que é o terceiro, eu ponho o marcador.
Aí eu sei que os pontos de dentro, para cá do marcador, do lado de dentro dos marcadores, são os pontos onde eu vou ter que fazer correntes, vai ser o espaço da minha alça, e os pontos de fora são os pontos que eu preciso fazer normalmente. Então, aqui falta fazer o terceiro. Aí, quantas correntes eu tenho que fazer? Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, eu vou fazer 5 correntes. Essas correntes não podem ser muito largas, porque a intenção é deixar a alça mais retinha, mais junta ao cesto. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você vai fazer o seguinte teste, você vai colocar a agulha já no próximo ponto que você precisa fazer, ponto baixo centrado normal. Coloca a agulha, faz o ponto e fecha. Você vai ver se a sua alça tá muito apertada ou muito larga. Se essa alça repuxar o seu cesto para dentro, é porque você fez as correntinhas muito apertadas. E se a alça tiver um pouquinho para cima, é porque tá muito larga. Então, você precisa parar e observar. Aí, você segue fazendo a carreira e faz a mesma coisa dos dois lados. Então, por isso que é importante você contar os pontos das laterais para não ficar torto. Se você achar melhor, você pode pegar um fio comprido, marcar esse ponto aqui, vai lá do outro lado e encaixa o fio no mesmo lugar, que aí fica marcado já os pontos na mesma direção, não tem como errar. Mas dessa forma, com o marcador também fica fácil. Aqui é só seguir a carreira, vou fazer a alça igual do outro lado. Próxima etapa é preencher essa alça com os pontos. Fiz as duas alças, fechei minha carreira, comecei uma carreira nova. E agora, a gente vai colocar os pontos nessa alça. Nesse cesto rosa aqui, eu coloquei os pontos dentro da corrente. Você pode colocar os seus pontos de várias formas, mas vamos lá. Completa os pontos que estão fora. Como eu quero a minha alça retinha, eu não vou colocar pontos a mais, vou colocar exatamente o número de correntes que eu tenho. Então, são 5 pontos. Você pode colocar o ponto baixo aqui de uma forma que ele só envolva essa corrente. É a forma mais simples de fazer essa alça. Não fica feio, vai do seu gosto, é só você ajeitar. Mas eu quero colocar dentro da correntinha. Como que eu faço? Tá vendo a correntinha completa aqui em cima e tem uma alcinha aqui embaixo, ó. Eu ponho o ponto nela, desde a primeira correntinha aqui. Então, cuidado para você não pular essa corrente. Vou pôr o primeiro ponto e vou seguir até completar. Aqui você só precisa ter cuidado para fazer os pontos bonitinhos para a alça não ficar torta, enfim, feia, né? Porque se cada ponto sair de um tamanho ou o fio muito torcido, o acabamento não fica legal. Se você tiver na dúvida, conta seus pontos para ver se você completou todas as correntinhas dessa alça, independente do tamanho que você vai fazer. Ó, 5 pontos nas correntes e já venho direto para o meu ponto aqui de fora. Continuo fazendo ponto baixo centrado normalmente, sigo a carreira e faço a outra alça do mesmo jeito, tá? Aí, você olha a sua alça. Se você gostou do aspecto dos pontos que estão nela, ótimo. Segue seu trabalho. Se você achou que não tá bacana, desmanche e faz de novo, tá? Vou fazer a próxima alça, vou fechar a carreira e aí já chega o acabamento,
que é a última carreira desse cesto. Terminei a última carreira, já fiz as minhas alças. Vou cortar esse fio, sempre deixando uma sobra, porque essa sobra eu uso para fazer o arremate. E aqui faço como fiz nas outras vezes. Solto o fio, preciso completar o pontinho aqui de cima, a correntinha que fica em cima do ponto. Então, passo a agulha por dentro do primeiro, passo o fio por dentro. E para completar, passo aqui dentro. Sempre por dentro do cesto, para essa pontinha de fio ficar lá dentro e fica mais fácil depois de fazer o acabamento. Todos esses fios que vão sobrar, eu escondo eles entre os pontos de forma aleatória. Vou colocando como se fosse costurando zigue-zague até ficar bem curtinho e corto a sobra. A última carreira eu faço em ponto baixíssimo. Existem vários pontos que você pode usar para fazer o acabamento do seu cesto, mas eu gosto de fazer no ponto baixíssimo, que eu acho que deixa mais bonito, mais firme. Você vai escolher qualquer ponto aqui para começar e vai fazer igual a gente fez lá na base. A peça inteira com o ponto baixíssimo e tomar cuidado para não fazer essa carreira apertada. Se você apertar, você vai tirar o formato do cesto, porque as quinas não vão ficar marcadas e fica com aquele aspecto meio arredondado, tá? Então, só cuidado com esse detalhe. Aí, o final dessa carreira, a finalização vai ser igual eu fiz na base. Solta o fio e completa o ponto que tá faltando aqui. Até esse momento, não adianta você querer se preocupar tanto com o formato do cesto, porque como você tá manuseando, ele vai ficar tortinho mesmo. Pronto, fechei. Aí, arremato todos esses fios. Eu vou mostrar um para quem tiver dúvida de como faz. Peguei a minha agulha de tapeceiro, coloco o meu fio aqui por dentro, olha, dos pontos. E vou passando para esconder esse fio de um jeito que não solte e não apareça. Então, eu sempre tento passar um pouco para um lado, depois um pouco para o outro, para não marcar também essa peça. E vai escondendo. Chegou no final, eu corto. Se você tiver com medo de soltar, pega uma agulha, uma linha da mesma cor do fio que você tem, dá uns pontinhos aqui de um jeito que pegue o ponto e o fio e corta. Desse jeito não vai soltar mesmo, tá? E faz isso com todos os pedacinhos de fios que tem aqui dentro. Agora, para finalizar, depois de cortar todos os fiozinhos e esconder muito bem os arremates, agora sim é a hora de você moldar o seu cesto. Então, passa a mão aqui, ó, nas laterais, para as carreiras se alinharem. Marca as quinas, ajeita a sua peça para pegar o formato certinho. E se você fizer essa peça para venda, passe essas informações de moldar a peça para sua cliente, porque às vezes a gente manda embalado e acontece de chegar no destino amassado, porque a gente precisa embalar, às vezes a caixa é menor, enfim. Então,
Faça essas instruções para sua cliente, caso você faça para comercializar. É só ajeitar aqui as laterais para as carreiras se alinharem, marcar direitinho as quinas e o cesto tá pronto. Olha que bacana! Como a gente fez o contorno da base com ponto baixo e usou a carreira de ponto baixíssimo para subir, a parede desse cesto fica perfeita. Olha esse ângulo aqui, dá pra ver que sobe retinho. Aqui as alças. Cesto pronto. Independente do tamanho, essas são as dicas que eu passo para vocês, que são as que eu uso nas minhas peças. Eu espero que ajude vocês a melhorar o acabamento. Às vezes um detalhe que eu falei aqui pode te ajudar. Se você vai fazer esse cesto para você mesma, ele é ótimo para organizar perfumes, livros, quartos de crianças. Enfim, ele é uma peça muito bacana e um produto super fácil de comercializar. Então, se você faz do crochê uma renda, essa peça é ótima para fazer parte do seu catálogo de produtos. E é isso. Vou deixar aqui um vídeo bem rapidinho com mais detalhes dessa peça. E se você quiser saber mais dicas e macetes para deixar a sua peça mais bonita, se você é iniciante no fio de malha e tem dúvidas na hora de colocar os aumentos, na hora de fazer uma base para o seu cesto, um tapete e até mesmo uma bolsa, eu quero convidar você a fazer parte do meu grupo de consultoria no fio de malha. É um grupo criado para descomplicar as técnicas utilizadas na hora de criar um cesto, um tapete, uma bolsa, enfim, qualquer peça no crochê com o fio de malha. Esse grupo fica lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue, te convido a seguir e conhecer o meu trabalho. É um grupo muito bacana porque a gente tem um contato direto ali, a gente consegue trocar informações, enfim, é um grupo recheado de dicas e troca de experiências. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre esse grupo, vai lá no Instagram, se tiver alguma dúvida, me manda um direct que a gente conversa. Um beijo e até mais!